16 e 17 de novembro de 84, que foram as jornadas de fundação da Maiêutica. Para contar uma história, de quantas vozes precisamos? Quais as vozes que contam? O que se conta? O tempo? O que passa ou o que fica? Todos ou cada um? Contar uma história, um privilégio, uma condição, uma necessidade, uma vida. Marcas, traços, sulcos. Ustedes me invitan a trabajar, yo acepto con mucho gusto y espero entonces que esto se refleje, que ustedes también tengan motivación, tengan deseo, tengan sublimación, ¿por qué no? Éramos esses 8 que íamos de ônibus para Porto Alegre para assistir o seminário do horário. Foi inevitável, uma transferência muito forte, um apaixonamento por aquela maneira de transmitir, o cruzamento entre textos, uma coisa única. Tá? E aí foi automático o convite. Ao invés de nós irmos aqui, você não poderia ir lá? Que daí faria o trabalho clínico, faria a supervisão, essas coisas todas que todos nós queríamos. E ele aceitou. A pergunta inicial era essa, eu disse, mas por que ele não pode continuar vindo? Porque alguém não quer, porque alguns não querem, se tem alguns outros que querem que ele venha. Tu chegaste afirmando uma coisa que para nós parecia que estava perdida. E aí tu chegaste e disseste, eu também quero participar, me interessa e eu quero. Então não era impossível. Tinha ali um número mínimo que estava disposto a sustentar. Exatamente. Então isso eu acho que foi muito importante. Muito importante. Porque fez a sustentação, eu acho que foi isso desta refundação, eu acho possível da Maiêutica, desse outro momento, porque nós precisamos sustentar, queremos sustentar isso. Queremos. Tem uma característica, um traço do horário que eu sempre admirei muito, sempre gostei muito, que ele tinha esta paixão pela episteme. E ele sempre teve um desejo muito forte de avançar, de não ficar repetindo. Então ele foi, a partir do Lacan, buscar lá o James Joyce, que é aquele livro belíssimo que ele publicou, como se chama James Joyce, que coincidiu com o nosso tempo do seminário sobre o Sant'Omo. E claro que isso era algo muito próprio dele, de fazer uma diferença, de buscar, como a gente costuma dizer, ele dizia fazer a novação, não era inovação, mas a novação. Numa Lacano, em Buenos Aires, quando já estavam falando e o Harari nos posicionou que já estava acontecendo conversações, reuniões para falar deste movimento, que ainda não tinha nome e tal, mas era isso. E que ele disse, claro, não é nada que se oponha a Lacano, porque estava acontecendo durante a Lacano, muito pelo contrário, mas é uma proposta de um outro movimento plurinstitucional, enfim, que era um momento de criar. Então nós já estávamos lá naquela sementinha, e de lá em diante a gente só foi recebendo mais, não sei, convocações, eu diria, porque eu me sentia convocada com aquilo que eu escutava. Acho que todos nós, E por estar inserido nisso com outras instituições do mundo todo, de poder, enfim, ter essa vibração, essa diversidade, inclusive de constituição e composição institucional, porque é isso que Convergência
sustenta, né? Não tem gerência sobre qualquer um. Funcionamento institucional padrão, massificado, que todos têm que ser igual. Caminho rico, né? Sim, sim. E assim, eu digo que é interminável, porque não tem... Sempre considero assim, Nezinha. Ainda que não seja fácil, né? Nenhum é, mas tô rico. Sim. Caminhos por onde correm as águas, as letras, os sonhos. Teóricos. E foi justamente desse deslizamento entre clínica, teoria e transmissão... Formações sobre as quais nos debruçamos, leituras e escritas que fazemos. O que ficou na memória e o que como pó se desfez. O que ainda se espera, um depois talvez. Eis a única conta possível ao tempo, a lembrança e a esperança. É o tempo que, como diz o poeta, flui como um rio, ou somos nós? Cada um confluentes ao mar. Esse ato falha, esse falará mais, nesse silêncio. Há o ritmo de uma história, os intervalos, as separações, a existência, a transmissão. Se a voz produz um ritmo que se inscreve no corpo, há um corpo que nossas vozes fazem, um canto, um conto, um lar, um lugar. O assunto não era comprar, o assunto era esse, ter uma sede melhor. A gente tinha um dinheiro na conta e aí começou essa discussão e nós começamos a procurar sala para alugar. E essa aqui foi uma delas, foi a primeira sala que a gente viu para alugar, foi exatamente essa sala. Numa reunião que aí voltou isso, mas então por que a gente não compra? E a gente começou a pensar na possibilidade desta sala, que só poderia ser comprada. E aí viemos, começamos, aí um vinha e media e dizia que era menor que a outra, aí um vinha e media e dizia que não, que era boa, que caberia a nossa sede. Então foi tudo muito cuidado, eu vejo isso assim, né? Qualquer quadro, tudo pra gente tinha que ter uma cara de maêutica. E o mais incrível que aconteceu é que no fim todos foram responsáveis pela compra, isso que foi a coisa mais legal. Foi um processo muito nosso, assim, muito, muito importante, né? E a gente pode se perguntar, tá, mas por que vocês falam tanto da compra da sede? Primeiro porque é raro uma instituição psicanalítica ter uma sede própria, e uma sede própria, que a nossa sede é muito bonita, bem localizada, é um lugar agradável, um lugar que as pessoas se sentem bem, mas porque foi um momento muito especial da instituição, assim, que a gente confiou muito um no outro, né? Porque não foi um valor pequeno que cada um colocou e foi um contrato de gaveta, né, Maurício? Tu pode falar, foi tu que escrevesse. A Janine falou no ato, né? E nós estamos até agora numa atividade falando sobre o ato, né? O ato psicanalítico, enfim. Mas eu acho que qualquer ato, assim, né? Se pensar essa coisa de que o ato é impensado, né? Ele é impensado, só que tem toda uma elaboração prévia, né? Não é uma coisa louca assim que é impensado e agora é isso, né? Tem uma elaboração prévia. Se cada um na vida escreve uma história, celebrar pode ser uma forma de contar junto. Contar mais. Não tudo. Não para sempre. As pausas permitem a espera.
numa primeira atividade com o Edson, dias antes. Foi a última atividade. Foi. Porque acho que foi numa Primeira sexta. e última. Foi numa sexta e depois Segunda-feira a gente fez reunião do conselho e quarta fechou tudo. A polícia já estava fechando o comércio, aqueles que não queriam fechar, né? E 2019, que a gente vai começar a reforma, começa a pandemia na sequência, né? Quando vai começar o investimento. Então, quando a gente pode colocar os corpos aqui de alguma outra maneira, na verdade temos que retirar. E aí entra o nosso modo online de trabalho. Acho que ali a gente escolheu de manter a maiêutica viva, né? Manter a psicanálise viva, né? Ter esse desejo. E depois teve aí o passo seguinte, que foi uma outra dificuldade, que foi voltar para o presencial. Para contar uma história, marcas, vozes, ato, movimento. Um pai, uma mãe, um mestre, um traço, um nome. E tudo de novo. Inovação. Nós e laços. Rios, correntes, amor. Bom, é um trabalho de uma vida. A maiêutica faz parte da vida. Faz parte porque é um desejo decidido de fazer, de participar, de estar, de trabalhar para a psicanálise, pela psicanálise e por cada um, da própria formação. São 40 os anos contados e um tanto mais que não se contou. As vozes que ecoam atravessam o tempo. O rio que flui corre por um leito de rochas, de restos e de possibilidades. Celebramos a história e celebramos o devir.